quinta-feira, 5 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Evangelho do Dia. Um prazer ter você por aqui, viu? Mas também não deixe de divulgar este nosso podcast e sugerir para os seus amigos e parentes. Seja você também um divulgador da esperança que o Evangelho nos traz. Um super abraço de aniversário para a Ariane Terziotti, aqui de Londrina, Paraná, a Jane Neri, que completa hoje 66 anos, de Belém do Pará. Nossas orações neste dia especial. Este podcast é um oferecimento ArcelorMittal, a maior produtora de aço do mundo. Ativa Atacado, peças decorativas que vão deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Conheça os nossos produtos. Compre pelo nosso site. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O Evangelho de hoje narra o chamado que Jesus faz a Pedro. O Evangelho de Marcos situa o chamado dos primeiros discípulos após o início do ministério público de Jesus. Lucas, depois que a fama de Jesus já havia se espalhado por toda a região. Jesus curou muitas pessoas e orou nas sinagogas de todo o país. O povo o procurava e a multidão se empurrava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Lucas torna a ligação mais compreensível. Primeiro, Pedro ouve as palavras de Jesus junto com o povo. Depois, ele testemunha a captura milagrosa dos peixes. E só depois dessa surpreendente experiência é que ele então entende que o chamamento de Jesus é para ele e responde, abandona tudo e torna-se pescador de homens. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, luz verdadeira e fonte da luz, concedei-nos perseverar na meditação de vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor de vossa verdade. Amém. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pegamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. E então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No contexto da atividade de Cristo, aparecem Pedro e os seus colegas.
São os colaboradores de um acontecimento prodigioso, mas continuam a ser os pobres que eram antes. Pedro confessa isso em seu próprio nome e no dos seus colegas, declarando-se pecador. Diante da verdade de Deus, Pedro descobre a sua própria verdade e sente-se indigno. Não há revelação de Deus sem consciência do pecado. Só podemos conhecer a grandeza infinita de Deus ao mesmo tempo que descobrimos a nossa própria baixeza, a nossa própria pequenez. A eficácia da captura milagrosa dos peixes não se deve à sua habilidade, mas à ordem dada por Jesus. Todo o seu mérito é que acreditaram na sua palavra. A futilidade do trabalho noturno indica a vaidade de todos os esforços humanos feitos por iniciativa própria para estabelecer o reino de Deus. Somente na obediência à palavra do Senhor se pode alcançar o que é impossível para as forças humanas. A fé não tem outro apoio senão a palavra de Deus. Precisamente por causa da fé, Jesus muda o nome de Simão para Pedro e lhe dá uma nova missão. De agora em diante, sereis pescadores de homens. E Pedro recebe a sua missão precisamente quando se reconhece pecador. Isso significa que não decairá nem por causa do seu pecado de infidelidade, porque é baseado na fidelidade de Deus que Simão se tornará Pedro e receberá a tarefa de confirmar os seus irmãos na fé, precisamente quando tiver consumado plenamente a sua própria experiência da fraqueza, da infidelidade, do pecado. Ele não será, portanto, uma pedra pelas suas qualidades, mas pela fidelidade de Deus. Estes pescadores que acreditaram na palavra de Cristo abandonam imediatamente os seus barcos e redes e começam a seguir Jesus. Ele os envia para libertar os homens do poder da morte e transferi-los para o reino da vida, para o reino de Deus. A ação missionária de Jesus passará para os pequenos, para aqueles pescadores da Galileia, que abandonam a profissão e se aventuram nos mares tempestuosos do tempo para salvar todos os povos da terra da morte eterna. Mas, para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, devemos abandonar tudo, começando a sair de nós mesmos para nos tornarmos propriedade exclusiva de Cristo e só de Cristo. Hoje a igreja celebra Santa Teresa de Calcutá, fundadora, missionária, mãe dos pobres. Agnes, a futura Madre Teresa, nasceu uma família albanesa. No dia 26 de agosto de 1910, foi batizada com o nome de Agnes. Desde pequena foi acostumada pelos seus pais a viver louvando o Senhor e ajudando os mais necessitados. Não causa surpresa, portanto, quando seus 18 anos fez a escolha de se tornar missionária. Em setembro de 1928, Agnes deixa sua casa e entra para o Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, em Dubai. Ali, recebeu o nome de Maria Teresa. No ano seguinte, foi para a Índia, onde por quase 20 anos viveu feliz em uma escola da sua congregação, lecionando aos jovens ricos da região. Em 10 de setembro de 1946, ocorreu que Madre Teresa definia como a sua chamada na chamada. Naquele dia, Jesus lhe revela sua tristeza pela indiferença e o desprezo dos pobres e pede à religiosa para ser o reflexo da sua misericórdia. Venha, seja minha luz, não posso caminhar sozinho. Foi isso que sentiu no coração. Em 1946, decidiu abandonar o convento e viver para os pobres. Madre Teresa funda as Missionárias da Caridade, veste o sari indiano e inicia sua nova missão entre os últimos de Calcutá, os descartados, aqueles que não são queridos, não são amados, não são cuidados, como dizia ela. Logo se unem às suas ex-alunas. Em poucos anos, a congregação, reconhecida em 1950 pelo arcebispo de Calcutá e em 1965 por Paulo VI,
difundiu-se por todas as partes do mundo, onde os pobres precisam de ajuda e, sobretudo, de amor. Foram abertas casas na África, na América Latina, mas também nos países comunistas e até na União Soviética. A sua figura se torna cada vez mais popular no mundo todo, mas quando lhe perguntam qual o segredo do seu sucesso, ela responde com simplicidade impressionante: eu rezo. Estimada profundamente pelo Papa Paulo VI, que ao término da sua viagem à Índia, deu de presente aos seus pobres seu papamóvel, Madre Teresa teve uma relação fraterna com o Papa João Paulo II. Foi memorável a visita que o Papa polonês fez à sua casa em Calcutá, onde a Madre acolhia os moribundos. Foi precisamente o Papa Wojtyła que quis a presença das missionárias da caridade no Vaticano em uma estrutura denominada Dom de Maria. Toda a vida e a obra de Madre Teresa oferecem testemunho de alegria e de amor, do valor das pequenas coisas feitas com fidelidade e com carinho. Ainda hoje, os sinais da sua presença são tangíveis através das suas obras que as missionárias da caridade levam adiante em todo o mundo, sempre pronta a inclinar-se diante dos pobres e necessitados. Madre Teresa se dedicou com todas as suas forças à defesa da vida nascente. Inesquecível o seu discurso na entrega do Prêmio Nobel da Paz no dia 17 de outubro de 1979. Abre aspas. O maior destruidor da paz, afirmou na ocasião, é o aborto, fecha aspas. E ainda frisou, a vida das crianças e dos adultos é sempre a mesma vida. Toda a existência é a vida de Deus em nós. Nos últimos anos de sua vida, apesar da sua enfermidade e da noite escura do espírito, ela não poupou esforços e continuou a se dedicar incessantemente às necessidades dos que mais precisavam. Madre Teresa faleceu no dia 5 de setembro de 1997 em Calcutá. Seu corpo foi transferido para a igreja de San Tommaso, adjacente ao convento de Loreto, onde ela havia chegado quase 69 anos antes. Centenas de milhares de pessoas de todas as classes sociais e religiões vieram da Índia e do exterior para homenageá-la. Recebeu um funeral de estado em 13 de setembro. Depois que o cortejo fúnebre passou em procissão pelas ruas de Calcutá, foi sepultada na casa-mãe das missionárias da caridade. Seu túmulo se tornou um destino de peregrinação para pessoas de todas as religiões. Após sua Páscoa, as suas irmãs estavam presentes em 610 casas de missão, espalhadas em 123 países do mundo, sinal de que a misericórdia não tem confins e atinge a todos, sem nenhuma distinção. Talvez eu não saiba falar a sua língua, mas posso sorrir, como costumava dizer sempre. O processo de canonização de Madre Teresa teve início com um milagre, envolvendo inclusive um brasileiro, Marcílio Haddad Andrino, morador da cidade de Santos, São Paulo, foi diagnosticado com hidrocefalia e uma infecção no cérebro. Foi curado após sua esposa rezar pedindo a intercessão de Madre Teresa de Calcutá. Menos de 2 anos depois da sua morte, por causa da sua grande fama de santidade e das graças obtidas pela sua intercessão, São João Paulo II permitiu a abertura da causa de canonização. Em 19 de outubro de 2003, foi proclamada beata. Foi canonizada no dia 4 de setembro de 2016 pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Oremos. Mãe dos pobres, quanta dor ao ver as dificuldades dos nossos irmãos que sofrem com as misérias. Dai a nós a mesma disponibilidade e abertura de coração para com essas realidades. Queremos ser instrumentos de cuidado e amor para com todos os nossos irmãos. Amém. Por intercessão de Santa Teresa de Calcutá, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e amanhã tem Enciclopédia Bíblica. Não perca. Até lá.